Olha, um grande político brasileiro, um dos maiores que nós já tivemos, dizia que enquanto não houver comida no prato, não houver saúde, não houver moradia, não houver segurança para cada brasileiro, nós não teremos absolutamente uma perspectiva de luz do fim do túnel, não teremos um país justo e o país precisa mudar sob pena de que a situação fique muito complicada em termos de governabilidade. Quem quer que ganhasse a presidência da República sabia que ia enfrentar dificuldade. Ou o Bolsonaro ou o Lula, com o país dividido pela metade, literalmente, diferença de apenas 2 milhões de votos. É complicado porque o cara não tem a maioria da população brasileira do seu lado, tem uma maioria mínima. E é claro que se a coisa não andasse, as pessoas iam começar a chiar. Eu, desde o começo, estou dizendo, acho que o governo precisava ter preocupação em governar. Mas, primeiro você pergunta, tá certo, o Lula não é burro, o Lula não é um sujeito que possa ser considerado ingênuo, porque ninguém chega à presidência da República pela terceira vez sendo ingênuo, e nem sendo burro, e nem tendo consciência daquilo que é o cargo. O Lula conhece muito bem, 3 vezes eleito presidente da República, mas, meus amigos, não adianta ficar em período eleitoral, nós temos que mudar e governar o país. Porque o que o povo brasileiro quer, principalmente, é comida no prato e um emprego para trabalhar, e uma casa para poder morar, de aluguel ou não, de preferência a casa dele. Mas como se não há um emprego e não há perspectiva e de repente de novo o mercado financeiro impõe regras, na verdade é uma coisa clara, né? Todo mundo tem que trabalhar com mecanismos fiscais, senão é pedalada, se você gasta além do que você pode, é pedalada fiscal e responsabilidade fiscal e tal. Mas, ô Datena, você faria isso? Eu faria, nem que fosse empichado, mas eu faria isso. Eu rasparia o tacho e começaria a fazer obras pelo Brasil inteiro para dar emprego para a população, para o empresário ter condição de poder trabalhar, para que o empregado dele pudesse comprar pelo menos comida, pudesse girar da roda financeira e tal. Pô, mas você seria empichado. Eu seria mesmo, mas aí eu perguntaria o seguinte, então o que o presidente tem que fazer? Você não foi eleito para governar pelo povo, trabalhar pelo povo? Você não foi eleito para trabalhar pelo mercado financeiro. Mercado financeiro que bota juros a 14%, isso é um absurdo que não tem país do mundo que cresça. Mercado financeiro cujos bancos estão negando a empresários empréstimos que seriam suficientes e necessários, sem isso não dá, para que os empresários pudessem investir na nossa indústria e contratar mais gente. Se você não tem consumo, porque o povo não tem dinheiro, porque não tem emprego, se você não der emprego e não der chance para que o empresário contrate as pessoas que estão sem trabalho, nós vamos caminhar para o caos, é uma coisa lógica. Então eu rasparia o tacho e entregaria ao povo o que é do povo. Obras pra caramba, para dar contratação, para o cara ter dinheiro para poder comprar, para que o comércio gire, para que as indústrias possam investir e daí por diante. Eu faria isso. Mas acho que é exatamente por isso que eu não daria certo da política. Que eu governaria mesmo para o povo, faria isso. O Lula pode fazer? Não, não pode, porque vão derrubá-lo na primeira oportunidade, do mesmo jeito que fizeram com a Dilma, se bem que a Dilma foi além da pedalada fiscal, fez outras bobagens que não devia fazer. Aquele ministro muito ruim, que era o Manteiga, não é? Então, meus amigos, eu não sei o que é ser presidente da República mais, eu não sei o que é a liturgia do cargo mais. Se o cara governa para o povo, cortam a cabeça do cara. Se o cara não governa para o povo, ele não consegue governar. Se ele ficou refém do Congresso, como ficou o Bolsonaro no fim, na lei do toma lá da cá, o que é que o político vai fazer, o presidente vai fazer, o prefeito vai fazer, o governador vai fazer? Se ele não pensar no povo numa hora de crise absoluta como essa que nós estamos vivendo, a pergunta é uma só. Você está feliz com a sua vida? Há quanto tempo você não consegue emprego? E o subemprego que você está, o salário que você ganha,
é o suficiente para você de ser feliz no Brasil? Para você viver com dignidade no Brasil? Você está feliz com a perspectiva que você tem pela frente? Porque todo mundo sabe que o país está quebrado dentro de uma economia globalizada quebrada. Se a gente não girar a nossa economia para manter pelo menos a situação de empregabilidade do brasileiro e acesso a quem não tem emprego a emprego, o país vai afundar. Então você está feliz com essa situação? Você ficaria feliz com essa situação? Mesmo você de esquerda que elegeu o Lula, mesmo você da direita que votou no Lula, mesmo você que é contra o governo que aí está, você estaria feliz e acharia que com o Bolsonaro seria diferente? Pô, você só ouve falar de que o presidente é refém dos congressistas, de deputados e senadores lá em Brasília. Se ele não fizer conchavos, na verdade, né, distribuir cargo ou coisa parecida, é o de sempre. Lá em Brasília o cara não governa. Por mais personalidade que ele tem, ele não governa. Mas você está feliz com todo o contexto que existe aí? Eu duvido que tenha gente feliz no Brasil, a não ser poucos que têm muito e que concentram a maior renda do mundo. É o país onde tem a maior concentração de renda do mundo, à exceção do Catar, que é um país que tem dono, o dono é um emir. Aqui não, aqui é um Brasil de 220 milhões de habitantes, deve ter muito mais hoje, que eu não confio também nesse censo, e que é a 10ª economia do mundo. Nós somos importantes no contexto mundial. O país tem tudo, tem água doce, tem floresta, tem terras agricultáveis, tem um agronegócio maravilhoso, tem tanta riqueza aqui, e é impossível você pensar que você morre de fome no paraíso. Então tem coisa errada. Mas e o presidente vai conseguir governar? Não sei. Com esse mercado financeiro que cobra a cada dia que passa resultados, mas que não ajuda em nada. Até o próprio mercado financeiro está chateado com o mercado financeiro porque ninguém está feliz com esse Banco Central com os juros altos do jeito que tem. Ah, mas é para baixar a inflação, Datena. Faz que nem a Argentina. Põe 97% de juros e daí por diante. Isso não dá certo, porque você esmaga o já sofrido povo, seja de qualquer parte do Brasil. Se você tiver juros mais baixos, você vai ter oportunidade do crescimento. Ah, mas vai ter inflação. O que você prefere? Um pouco de inflação, né, que faça girar a roda e faça botar comida no estômago do brasileiro e faça surgir oportunidade de emprego? Ou um país que tem juros lá em cima e você não tem comida para comer, você não tem trabalho e você não tem poder aquisitivo, você passa pelas lojas, elas estão às moscas no Brasil. Dificilmente você vê loja com gente dentro. Vai no shopping para você ver. Tem muito mais gente passeando do que comprando. No momento que eu estou falando com vocês, quantas pessoas não têm o direito de sonhar acordado, não têm o direito de serem felizes? Porque é impossível você viver uma vida dessa. Nós estamos vivendo num país que tem inflação, né? Inflação alta para os padrões que nós deveríamos ter, mas o mundo inteiro está nessa perspectiva. A maior economia do mundo, os Estados Unidos, estão para entrar numa recessão que Deus me livre e guarde. Entrando nessa recessão, eu não sei o que é que vai acontecer com o Brasil. Se ouvia falar que o governo brasileiro vai dar calote lá em 83 e tinha que ficar atrelado a empréstimos absurdos e abusivos do FMI, né, Fundo Monetário Internacional. Agora a gente ouve falar que os americanos vão dar calote. Por quê? Porque os caras perceberam que se o povo não tiver acesso a uma boa vida, e olha que eles têm uma boa vida muito melhor do que a nossa mesmo em crise. Mas se você não der boa vida ao povo, o povo vai se rebelar. Ninguém vai se acostumar, em qualquer regime que seja, e principalmente no regime democrático, a morrer de fome e de uma divisão de renda que você vê o outro do lado do muro com uma grana sobrando e você não tem nada, a maioria não tem absolutamente nada. Essa é uma combinação explosiva que não vai dar certo. O Lula vai fazer o que você faria, Datena, não duvido. O Lula é um cara inteligente, eu sou um cara burro, mas eu rasparia o tacho e começaria a fazer obra ontem, tá? Eu iria exigir que houvesse empréstimos às nossas empresas para que o nosso trabalhador
pudesse ter emprego, iria acabar com essa famigerada lista do Serasa, porque é impossível tanto bandido, ladrão que roubou o Brasil em nome da política ou do empresariado, e de repente estão todos soltos aí, cada vez mais ricos, e um sujeito me atende e diz assim, eu da Atena não posso falar muito, porque eu não tenho crédito, porque eu estou com o nome sujo. Como nome sujo? Na lista do Serasa. Como? Essa lista é absolutamente inadequada e deveria deixar de existir. Você não pode falar que um brasileiro sequer esteja com o nome sujo, porque não pagou uma conta de R$10, ou de grandes magazines que também quebraram, ou de energia elétrica, ou de água, e que o cara vai para a lista de nome sujo e não pode ter empréstimo, e quando ele vai conseguir empréstimo, ele vou conseguir um cartão, ele precisa ter um ranking em que ele é qualificado, senão ele não tem acesso a crédito de jeito nenhum, que banco já não dá, as lojas já não deixam ele comprar, como é que ele vai viver se ele não tem dinheiro? Não é? Por causa da lista no nome sujo. Então por que não colocam na lista no nome sujo e de novo na cadeia esse monte de bandido que roubou o Brasil e eles soltaram? Fica difícil você engolir essa lista do Serasa. Como é que você pode dizer que um único cidadão brasileiro, qualquer cidadão brasileiro, pode ter um nome sujo porque não pagou determinada conta, que é uma conta às vezes de mínima, uma conta mínima, não pagou porque não tem dinheiro, está mais do que provado, e pesquisas que fizeram, por exemplo, uma agência do Bradesco na Rocinha, há muito tempo atrás, quando a gente vivia numa espiral inflacionária terrível, mais ou menos como hoje, não sei se a de hoje é pior, porque a inflação de hoje ela combina falta de poder aquisitivo e falta de emprego. Com inflação, você fica estagnado. É a tal de estagflação, segundo os economistas. Não vou nem me preocupar com produção baixa, vou nem me preocupar dizer o que é isso, que é um bicho de 7 cabeças. Mas o brasileiro não precisa entender de economia, ele precisa sentir a economia. Precisa sentir que ele pode comer, que ele pode botar gasolina no carro, que ele pode, no fim de semana, levar uma criança no shopping e deixar a criança brincar e não só ficar olhando o brinquedo, comprar uma roupa para a esposa, mesmo que seja barata, mas não só ficar olhando a vitrine e não poder comprar. Se não tiver isso, não tem como o país girar. Então, meus amigos, eu não vejo muita saída para o Brasil se a gente continuar nesses modelos pragmáticos de subir juros para conter a inflação. Não vejo. Não vejo muita saída para o Brasil porque o Brasil não muda. O Congresso continua fazendo o presidente da República simplesmente um primeiro-ministro que sem o Congresso não governa. Já é um parlamentarismo disfarçado, isso não é república coisa nenhuma, e a democracia é uma democracia doente porque no Brasil ela distribui desigualdades. Ou eu estou errado no que eu estou falando? Democracia é aquela que distribui coisas boas para todo mundo. A gente finge que nós estamos numa democracia, mas não pode ser um país democrático onde tem pobreza pra caramba. Onde tem gente morrendo de fome, onde tem gente sem casa. Imagine com 12 graus de temperatura, com esse vento cortante, sensação térmica de 8, 7 graus, morando em rua, e muita gente morando em rua. Quase 1 milhão de brasileiros que moram na rua, no Brasil inteiro. Aqui, só em São Paulo, estima-se em 60 mil habitantes moradores de rua. Um pouco mais ou um pouco menos, mas é uma grande cidade morando na rua. Imagine você que é político e que fala que isso é pouco, você e a sua família passando uma sequer noite ao relento, com aqueles cobertores finos que a prefeitura distribui aí, misturado com ratos e daí por diante, passando sequer uma noite fria com os seus filhos no meio da rua, no gelado chão da indiferença de São Paulo e do Brasil. Então, realmente não dá para ser feliz, né? E eu não sei qual vai ser o fim da história. Datena, você tem uma solução? Eu seria empichado, mas eu daria uma pedalada fiscal enorme em nome do povo, para devolver o dinheiro do povo para o povo num momento como esse. E depois, se viesse me perguntar, por que você perdeu o cargo, hein? Por que você foi furar o teto de gastos da forma como você está furando? Os americanos estão pensando em furar o teto de gastos, são a maior economia do mundo. Olha, eu estou pensando nisso porque vocês do Banco Central não ajudam em nada. Vocês do mercado financeiro estão ajudando pouco. Vocês que têm a oportunidade de pegar o seu
rico dinheirinho e colocar fora do Brasil quando a coisa fica encrencada, vocês, que são poucos, trabalham contra muitos. Nunca tantos sofreram por causa de poucos, entendeu? Isso parodiando uma frase do Churchill que tinha a ver com a guerra e não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas vale uma analogia. Então, senhoras e senhores, se o governante quiser fazer o que diz a cartilha e continuar governando pragmaticamente, ele vai continuar governando até o fim. Mas o povo vai continuar morrendo de fome, o empresário não vai ter como investir. Como investir? Pergunte para qualquer empresário que está me ouvindo, como é que o cara vai investir com 14% de juros? Isso aí ele aplica em dólar, aplica em outros ativos de fundos que rendem pra caramba. Ele não precisa investir um tostão, não vai colocar em risco a empresa dele, não vai colocar, continua sem a produção necessária para ele e para o Brasil, continua sem uma palavra-chave que é crescimento. Crescimento significa tudo isso. Acesso a serviços, acesso à comida, acesso à dignidade. Pergunta se os empresários estão satisfeitos com essa tabela de juros lá em cima também. E você? Você está satisfeito com a vida que você tem? Você acha que mudaria mudando o presidente? Ou ele ficaria refém, como todos os presidentes ficaram até agora? E uma delas que cometeu bobagens, a gente tem que falar, mas que se atreveu a dar uma pedalada fiscal, foi empichada, violentamente jogada fora lá do Planalto, se bem que fez um monte de bobagem com aquele Manteiga também. Mas dentro da irresponsabilidade fiscal de você governar para o povo no momento de crise, é o que diz na cartilha um dos maiores economistas de todos os tempos, que foi o Keynes, que em momento de dificuldade o governo tem que raspar o tacho e devolver o dinheiro ao povo para que o próprio mercado gire, para que o povo tenha dignidade, poder de compra e tenha o direito de ser feliz. Sem isso não dá. Com esse sistema que nós temos, também não dá para aplicar isso, porque o cara vai ser colocado para fora do Planalto em 2 dias. Então, o que fazer? Se eu soubesse o que fazer, eu seria presidente do Brasil. Eu não sei o que fazer. Mas quem está lá tem a obrigação de começar a pensar, a descobrir como vai fazer, porque povo de barriga vazia realmente não é boa coisa para governabilidade.